Puglia, Campos tem transporte público? Responde para os nossos internautas aí. Bom, tem alguma coisa que tenta ser um transporte público, mas não é transporte público, né? Porque Campos, ela passa por um processo de degradação desse serviço, não é de hoje. Então, nós estamos assistindo Campos tendo problema de transporte, né, que já deveria ter sido pensado desde 70, né, da década de 70, porque a cidade de Campos, ela tem, a cidade e o município, características muito peculiares. Por exemplo, nós temos aqui, né, Goytacazes. Goytacazes tem mais de 30 mil habitantes. Então, Goytacazes é uma cidade do porte de São João da Barra. Quer dizer, não é uma cidade, é um distrito, mas é do porte de São João da Barra. Aí você tem Travessão, Santo Eduardo, que equipara mais ou menos a Carapebus. Então, quantos vamos dizer assim, municípios pequenos você tem dentro do município de Campos? Então, são vários. Farol, fora as distâncias. Por exemplo, Santo Eduardo está a 80 quilômetros de Campos. Farol a 60. Né? Serrinha a quase 60. Então, como que essas pessoas, né, conseguem se deslocar até a sede do município para resolver problema de INSS, Banco do Brasil, Caixa Trabalhar Econômica? também, né, pô? Não só trabalhar, muitos trabalham lá mesmo, mas eu estou dizendo problemas que você só resolve aqui na sede. Então, a pessoa não tem como chegar aqui, porque van é um meio de transporte precário, não tem uma legislação específica para ele, né? E os ônibus foram sendo ao longo do tempo, né, colocado como a solução principal, só que foi também perdendo eficiência por uma série de motivos. Aí teve aquela solução, né, de passagem a R$1, que acabou não ficando, vamos dizer assim, consolidada, porque houve problemas entre as empresas, a prefeitura, na hora de fazer os repasses, porque parte da passagem era subsidiada pela prefeitura. Depois veio do governo seguinte, a coisa piorou mais ainda, porque aí o sistema entrou praticamente em colapso. Nós assistimos aí várias situações muito complicadas, e o resultado disso tudo é essa precariedade que você tem hoje no transporte de Campos. Então, por exemplo, Campos é uma cidade dividida, né? Tem Campos e tem o primeiro distrito de Guarulhos. Sim. Guarulhos não tem uma assistência de coletivo, né, que a de Campos já é muito ruim, a de Guarulhos nem muito ruim porque praticamente inexistente. As pessoas não têm como se movimentar em Campos, ou seja, a mobilidade é totalmente restrita. Além disso, né, com essa deficiência do transporte coletivo, houve, né, um vácuo que as vans aproveitaram para entrar nesse vácuo, pela falta de qualidade, pela falta de competência. Junto com as vans vieram também as lotadas, que aí é um outro problema, né, mais colateral ainda. E hoje você vive aqui em Campos com realidades que, por exemplo, você tem um terminal de lotada ali na farmácia Drogaria César. Ali é ponto de lotada. Tem um outro ali, né, na esquina, onde foi a casa da família Aquino é outro ponto de lotada. Então, como que você monta uma estrutura de transporte coletivo sem ter um planejamento? Fora que as soluções urbanas de Campos, elas não priorizam, né, a questão da mobilidade. Vou dar um exemplo para vocês bem concreto. Foi feito aquele monte de condomínio ali, né, do lado do Shopping Boulevard. Não tem ônibus ali. Qualquer funcionário ali dentro do condomínio, ela tem que descer na BR e andar a pé até o condomínio, que é uma distância considerável. E aí, como é que essa pessoa sai do serviço à noite, final da tarde, sozinha, em um lugar totalmente, vamos dizer assim, ermo, sem nenhuma circulação, né? Isso é muito complicado. Então, isso atrapalha a economia da cidade, atrapalha a questão do emprego, a empregabilidade, porque os funcionários não conseguem chegar, né, praticamente nos horários. Quem mora, por exemplo, em Dores de Macabu, como é que chega em Campos para trabalhar? Quantas pessoas do Macabu trabalham em Campos, né? Então, não existe estudo, não existe um planejamento, né, de longo prazo, porque essas soluções de transporte não é uma solução para 4 anos. Você tem um plano de 30, 50 anos. Quando o Jaime Lerner fez lá em Curitiba a reforma, né, urbana, com o transporte público que ele criou lá, que é o Ligeirinho, né, o famoso Ligeirinho, cara, é uma solução que já foi copiada por vários países do mundo, porque ela é funcional. Ela foi planejada para um tempo muito grande de duração. O BRT do Rio de Janeiro, né, que foi feita uma obra imensa,
ele também tem a sua base, né, dentro do sistema que o Jaime Lerner criou em Curitiba. Então, as soluções têm que ser consorciadas. Você tem que ter um planejamento, você tem que usar vários modais de transporte, quer seja VLT, quer seja metrô, quer seja transporte, né, através de ônibus. Bicicleta. Só que a solução da bicicleta, ela é muito poética, né? Porque você sair para trabalhar... O Zé Alves vem trabalhar de bicicleta. Eu puxei a sardinha pro meu lado. O Zé Alves tem histórico de atleta de verdade. Eu não tenho nada contra a bicicleta. Inclusive, eu já pratiquei ciclismo durante muito tempo. O problema da bicicleta é que nós vivemos, não na Suíça, mas em Campos. Uma cidade que tem, né, temperaturas mais elevadas. Você chega no verão aqui, você vai trabalhar de bicicleta, você tem que ter um banheiro no serviço para tomar um banho, porque você vai chegar lá pingando, trocar de roupa e tal. Então, não é uma solução tão simples assim, né, de você implantar um sistema só de bicicleta para tentar corrigir uma deficiência do transporte coletivo. Então, por exemplo, nós tivemos uma oportunidade aqui muito grande de fazer uma reforma nesse sistema, foi quando houve aquele problema da ponte que caiu, que nós criamos aquela linha, na época eu estava na prefeitura, eu era secretário de obras, então a gente criou, né, uma linha, vamos dizer assim, emergencial, ligando lá, né, de Guarulhos até aqui a estação antiga. Nós conseguimos 3 vagões lá do Rio, né, a locomotiva, que é aquela empresa... A Centro Atlântica cedeu e nós fazíamos esse transporte, né, trazendo as pessoas para campo, porque não tinha como atravessar. Ali foi feito um projeto para você criar uma linha através da antiga rede, ligando, né, lá de Bom Sucesso até Goitacazes pela linha antiga. Poxa, seria ia ser feito uma espécie de linha elevada na ciclovia, sobre a ciclovia, e criar estações, né, terminais nas laterais para você poder, né, fazer a mudança de modal, passar para micro-ônibus dentro da cidade. Foi feito um projeto, eu tenho esse estudo até hoje comigo, guardado, em CD. O prefeito não pediu você, não? O quê? O prefeito atual foi. Não pediu você? Não, atual eu não tenho contato mais com a prefeitura, mas assim, o que na época, né, foi discutido, e aí logo aparece, né, sempre uns 3 ou 4 conselheiros, mas isso aí vai ficar muito caro, é um absurdo, não sei o quê. E é nessa história que vai ficar muito caro, que é um absurdo, que você investe um monte de coisa desnecessária e deixa de investir naquilo que realmente, né, vai ser um bem para a população. Então, você botar ônibus para circular no trânsito de Campos hoje é uma coisa caótica, né? Agora, eu não sei de quem foi a ideia que as vans estão descendo pela rua Barão de Amazonas. Então, a rua Barão de Amazonas é uma rua complicada, porque é estreita, tem muita lojinha, tem muito transeunte, as calçadas são estreitas. Aí você coloca van para circular pela rua Barão de Amazonas. Então, essas coisas é que eu não entendo como que é feito essas decisões, né? Até porque, por exemplo, quando você fala de prefeitura, eu conheço o pessoal da Secretaria de Planejamento, de Mobilidade, eu sei o pessoal que está lá, inclusive trabalhei com muitos deles, né? São pessoas competentes. Tem gente boa. Muitas pessoas. Cláudio, várias pessoas competentes, experientes. Só que as soluções não são dadas pela Secretaria. Por exemplo, tem o IMTT que toma decisões, entendeu? E as coisas às vezes não são. Mas isso sempre foi assim, né? Já trabalhei na prefeitura, a gente sabe que tem soluções que são dadas que você só fica sabendo depois que você toma conhecimento através da imprensa ou você vê. Vai passado, né? Vai passado. Então, essas questões, né, é aquele ditado: não existe soluções simples para problemas complexos. Então, essas soluções que adotam, vamos fazer isso, fazer aquilo, são paliativos imediatos que você faz e daí a 6 meses, 1 ano, começa de novo a dar problema. E vai dar sempre, porque nós não temos estrutura. As empresas de ônibus praticamente já desistiram do transporte público em Campos. Então, hoje você está reduzido a van, lotada, umas poucas empresas que ainda atuam no setor, né? E ninguém consegue ver uma luz no fim do túnel. Eu desconheço, né, que tenha um projeto, vamos dizer assim, extremamente consistente para pensar a cidade daqui a 30, 40 anos, né? Não tem. Política pública sustentável. Não tem. Não tem. E o problema do transporte é que você cria uma série de situações, o cara é obrigado a usar o carro dele particular para se deslocar, porque ele não tem
Confiança nem tenho. Quando tem, é precário. E aí você, né, aumenta o trânsito, aumenta a poluição, aumenta o custo desse trânsito, né? Quando você está andando na contramão do que é pedido hoje, para você não usar o carro e deixar o seu transporte, né, particular fora de circulação e usar o transporte público. Eu, quando eu vou ao Rio, né, eu boto meu carro na garagem do prédio, eu só tiro para vir embora. Eu ando o tempo todo lá no Rio de metrô, de VLT, às vezes a pé, às vezes de Uber, mas eu vou andar de carro para quê? Você não tem onde estacionar, você tem dificuldade no trânsito, entendeu? O trânsito é lento porque é muito carro, e Campos já está numa situação há muito tempo de você tentar, né, através de um plano macro, reverter esse processo que está aí. Muito bem, então Campos não tem transporte público na sua ótica. Me parece que a cidade, a população naturalizou a falta do transporte público. Ela aprendeu a se virar. Ela aprendeu a se virar. É uma forma de você não se rebelar mais, não se manifestar, não reclamar. Eu acho isso aí muito preocupante, porque quando a gente fala no transporte público, as pessoas acham que é uma coisa assim tranquila, como não é uma coisa tranquila, porque você acorda de manhã para você ir para o seu trabalho. Como que você vai se você não tem um transporte, um ônibus, um carro, uma bicicleta? Isso é muito complexo para quem vive nessas situações. Agora, a gente vê a cidade se expandir, como o Público colocou aqui, condomínios, né? Inclusive tem um comentário ali que o Léo vai ler que fala sobre essa questão. Esses bairros que estão surgindo, mas não vão com eles, né, os equipamentos públicos. Não. Como o transporte, como a educação, o Estado não chega junto. Isso é uma simetria muito grande que vocês, urbanistas, sabem melhor do que eu, do que é essa situação complicada, a falta de planejamento. É tudo no curto prazo, é tudo apagando incêndio. É o que você bem colocou, não tem uma política de transporte sustentável para Campos, numa cidade que já teve bastante dinheiro. Eu me lembro que o governo Rosinha, não foi no segundo, os empresários compraram via Fundecam ônibus. Aí a propaganda do governo, ônibus com ar-condicionado e não sei o que. Então você vê que é só propaganda, é uma política ineficiente. E me parece que Vladimir está indo nesse caminho, a despeito da popularidade dele estar muito boa, porque ele é um grande maquiador. Eu acho que Vladimir, depois que ele terminar esse governo aí, esse atual governo, né? Não sei se ele vai se eleger, ele deveria fazer cirurgia plástica, faz a medicina e se especializa em cirurgia plástica, porque na plástica ele é fantástico. Olha, e ocupa a mídia, que é a beleza. Eu tava vendo as redes sociais dele, até quando ele corta cabelo, ele faz uma postagem do cara cortando o cabelo, né, dele, e o cafezinho aí, fulano de tal, e o biscoito tal. Rapaz, é campeão. Então, Vladimir, fica a sugestão do seu amigo aqui, faça cirurgia plástica que você vai arrebentar mais do que prefeito. Eu te garanto, porque essas obras suas, a primeira chuva vai levar esse asfalto de rodão. Léo, o seu comentário, tem muita gente aí comentando aí. E Zé Manel tá marcando posição ali. Um abraço pro Zé Manel, meu grande Manel amigo. Pereira. Vamos ler aqui o comentário do Zé Manel. Aproveita, você tá assistindo a gente, deixe seu comentário aqui, sua crítica. A hora é agora, a gente vai responder, né? O Fernando Rocha. Bom dia, amigos reais. Por isso que você usa o vermelho, o programa está muito bom. Vermelho eu sempre usei. A minha vermelho. Usa amarelo, usa o verde, usa azul. Usa verde e amarelo também? Verde e amarelo, porque a bandeira é nossa, é do povo isso brasileiro. Isso é muito legal, né? De um não tempo pra cá, agora o pessoal patrulha a roupa. Mas tá acabando, essa doideira tá acabando. Porque a turma se apropriou da bandeira do Brasil, achando que a bandeira do Brasil era bandeira de partido político. Não que isso, a bandeira é a bandeira do povo brasileiro, rapaz. A gente é nacionalista, que isso?
Isso aí. Ó, a Priscila Rangel, nossa amiga, falou: aqui em Guarulhos, parte do quilômetro 8, só existe vans, ônibus uma vez na vida, outra na morte. Isso é a realidade do quilômetro 8 de Guarulhos, mas é a realidade de vários locais. A minha amiga Edilene, que mora em Ururaí, falou que final de semana não passa ônibus quando ela tem que vir para trabalhar. Ela veio trabalhar no HGG um domingo atrás. Ela esperou de 4 da tarde até 6h30 para conseguir pegar um ônibus para vir trabalhar. Paulinho, o distrito também. de Guarulhos, ele tem 130 mil habitantes. Sim. O distrito de Guarulhos. Rio das Ostras, uma cidade, tem 140 mil. Então você vê que como é complicado. Você falou sobre Goitacazes, tem, né? Mais de 30 mil. Ó, o Guarulhos é mais de 130 mil. Guarulhos é mais de 130 mil. Nosso amigo Pedrosa, cineasta, falou também a mesma coisa. Os ônibus não passam, são péssimos. O Wesley, que também mora no Parque Prazeres. Nosso amigo Derek, se eu não me engano, mora no Parque Prazeres, não é? Vem trabalhar aqui, tem que pegar 2 conduções. E aí foi uma questão que o Josiel levantou. Por que a gente não pode montar um planejamento que conecte em bairros distantes, que não sem passar tá ali falando ali, pelo centro? Aí, vamos ler o comentário, Josiel. Outro comentário, papai falou. Papai, a gente solta. É difícil chamar o próprio pai de José Luiz, né? Mas Ó, vai virar meme isso aí. Pois é. Papai falou. 2 horas no programa, é difícil não soltar uma dessa, né? Aí, Derek. Mas a nossa amiga Pauline Ildefonso, que mora em Goitacazes, distrito com mais de 30 mil habitantes, falou que é a mesma realidade, praticamente é só atendido por vans, não passa ônibus. E se você quiser pegar um Uber no final de semana, você não consegue pegar um Uber também, tá? De Goitacazes pra cá, você só consegue se for um motorista que mora na Baixada, esteja por Campos. Então, assim, é uma situação de isolamento num distrito com 30 mil habitantes, né? E aí, o que a Pauline levanta também, o quanto que isso, a falta de mobilidade urbana num município com a extensão territorial que Campos tem e com distritos que são verdadeiras cidades, o quanto se impacta, né? Atrasa o desenvolvimento econômico do município. Vamos continuar lendo os comentários aqui. Cecília Fiou. Lembro da promessa do Rafael Diniz prometendo linhas com ônibus 24 horas, coisa que nunca aconteceu e não tem previsão que aconteça. Quem precisa de transporte público está proibido de sair depois das 11 horas da noite. Olha aí, denúncia importante da Cecília. Nem Uber você acha? Nem Uber, exatamente. Aí. O José Manuel Pereira, né? O Zé Manel. Bom dia, pessoal. Fala, professor Pulha. Põe o dedo no ponto. Não é só transporte que merece atenção, mas saúde, educação e por aí vai. Bom programa que nos tragam caminhos alternativos. Até porque uma coisa está ligada à outra, né? Se você, o que a Edilene falou, fecharam a unidade de saúde de Ururaí, pra ela agora tem que ir pro HGG, tem que ir pro Hospital Feira Machado e não tem transporte. Mas como que você vai? Aí você tá passando mal, você não tem... O Uber nem vai lá, você pode não ter o dinheiro para Uber, se tiver Uber não vai, não tem ônibus, você faz o quê? Você morre em Ururaí e não consegue chegar no Feira Machado. Santo Eduardo também. Santo Eduardo, pior ainda, né? Santo Eduardo, qual é a distância? 80 quilômetros. Depois de Santa Maria. Santo Eduardo, Santo Eduardo é na divisa. Na divisa com o Espírito Santo, né? Exato. Aliás, a gente falou do programa, da questão do fechamento da emergência Santo Eduardo. O Arthur Borges, que é o diretor do Feira Machado, procurou, falou que não é bem assim. Tô aguardando, Arthur, a sua posição pra gente trazer aqui na rádio, tá? Cecília Fiou novamente. Eu moro nesse condomínio atrás do shopping Estrada e quem depende de ônibus sofre, tendo que aguardar até a BR para conseguir pegar o ônibus, que foi o que o Zé Luiz Pulha falou, né? E a mesma realidade no Ururaí, a gente tem que andar também bastante até chegar à BR, para chegar lá e esperar mais 3 horas pro ônibus para vir trabalhar. É uma realidade muito difícil. Moacir Pereira, bom dia a todos. Gustavo Machado, bom dia, amigos. Saudações tricolores e alvianis. Acho que isso vale para mim, pro Zé Luiz, Pulha, o Zé Alves. Não é nem tricolor nem alvianil, né, Zé Alves? Eu sou flamenguista. Eu uso e americano. Americano, olha a contradição. Eu deveria ser Goitacazes. Mas democracia aqui na bancada. Fernando Rocha. Zé Alves trabalho mais de 30 anos na Pelinca e vem de Guarulhos de bicicleta. A Pelinca tem muito empregado e anda da Pelinca ao centro para pegar um ônibus para Guarulhos. Luiz Fernando Rocha. Verdade. Luiz Fernando mora lá no Santa Helena, rapaz. Ele trabalha na Pelinca ali, perto da gente ali, perto da minha casa ali. É um grande
Ele faz um trabalho importante ali na rua. Ele conhece muito você, Puglia, ele conhece muita gente. Inclusive, Luiz Fernando é o cara que me informa de várias questões sobre política em Campos. É um cara que tem um cabedal muito grande. Grande Luiz Fernando. Moacir Pereira. Acontece que os empresários de Campos querem subsídio para tudo, mas desviam os recursos desse subsídio para causas e coisas o qual o subsídio não foi dado ou liberado. Com isso, a prefeitura deixa de investir diretamente em melhorias para a população e acaba financiando boa vida para quem não tem direito nem precisa. Olha só, hein? Vocês Quem concordam falou com isso aí? Foi o Moacir Pereira. Sim, eu concordo. A gente sabe aí que... Mas foi assim que começou o problema na passagem real. Foi subsídio? Foi na prestação de conta, porque a prefeitura dava o subsídio, tinha um número de passageiros, tinha um controle, só que aí começou a haver uma discordância, né, entre o controle da prefeitura e das empresas. E aí a coisa não foi para frente. Puseram catraca eletrônica, puseram tinha cartão. Pode prestar conta, o encontro de contas nunca batia. Nunca encontrava. Nunca se encontrava. Tem mais comentário aqui, ó. Vamos lá. Olha só, nosso amigo Josiel tá de folga hoje, merecida folga, né? Que o Josiel trabalha pra caramba, mas tá assistindo a gente. Não, que Josiel ontem foi marchar junto com o prefeito lá no Setor. Te viram lá, depois eu vou... O Derek vai botar sua foto aqui. Você foi lá ver o prefeito, né? Tá certo. Aí, Josiel, se defende aí, ó. Josiel, Campos em certos horários fica quase que insuportável andar de carro, principalmente na Avenida 28 de Março. Campos ainda está naquele sistema siga e pare. Não seria uma solução construção de viadutos? Olha só, uma sugestão do Josiel. Bom dia, Zé, Léo, Zé Luiz. Mariana Peçanha, essas obras que o Vladimir está fazendo, tirando os trilhos da ferrovia, é permitido? Aí Zé Luiz Puglia? Porque se tiver autorização da distorção do governo federal, porque isso pertence ao patrimônio da União. Se o patrimônio autorizar, porque já foi feito alguns leilões para a venda, né, de patrimônio público. Por exemplo, ali a Secretaria de Educação foi a venda para a Prefeitura. Então, tudo isso aí é feito com a anuência do Poder Público Federal. Ninguém pode chegar lá. Tem gente que rouba trilho aí por aí, mas a prefeitura fez com autorização da rede, do patrimônio federal. Tá aí. Só um minutinho. Como é que tá o retorno de Puglia aqui? Tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem? Alô, tá ouvindo bem, tá? Então tá bom. Vamos lá, mais comentários aqui, ó. Tem muitos comentários aí. Hoje tá bombando o programa. Mariana, é o tema, né? Transporte, você vê como é que mexe com a vida das pessoas. Mariana Peçanha, em Ururaí morreu um morador por falta de atendimento, olha só. A gente acabou de falar. Fecharam a unidade de saúde lá, um local que não tem transporte, distante do Feira Machado. É isso que tá acontecendo, pessoal. Priscila Rangel, estudantes sofrem no ponto de ônibus. Outra questão, estudante e idoso, né? No caso do idoso é uma questão até mais grave que envolve a saúde. Tem que esperar para o ônibus passar, o ônibus demora a passar quando passa, e quando não tem local que não tem ônibus, só tem van, a gratuidade muitas vezes não é respeitada, porque o transporte da van é feito a Bangu, o motorista não aceita, o idoso não consegue entrar na van, o estudante não consegue usar gratuidade, muitos estudantes, como a Juliana Tavares tem denunciado, estão tendo que pagar para estudar. Então são várias questões. Mais um comentário aqui. Tem mais uma observação aí. Eu dava aula até 11 horas lá no ISE, e os alunos 10 horas iam embora, porque eles tinham que pegar o último ônibus. Senão, não, Puglia, a gente está falando de uma cidade histórica, de uma cidade que teve um passado econômico extraordinário. Veio lá do ciclo do açúcar, das usinas, depois o ciclo do petróleo. A gente está falando de uma cidade, cara, que tinha uma pujança econômica muito grande. O que as nossas elites fizeram? As nossas elites não. O que nós, enquanto sociedade, fizemos com Campos? Sim. Porque tínhamos recurso à vontade. Esse dinheiro foi para onde? Eu pergunto, se você estiver falando de uma cidade sem recurso, isso aí não era aceitável. Era razoável. Mas de Campos é inaceitável. Que incapacidade é essa que tiveram? Aí eu vou acusar os nossos governantes, que refletem a sociedade, obviamente,
que não tiveram a capacidade de planejar um sistema de transporte mínimo. Inclusive, a empresa Cordeiro, ali vizinha do Dr. Macou, a UIF Campos, o centro, o campus, fechou aquela empresa, até amigos nossos. Então, tem várias outras empresas de ônibus quebrando. Ninguém quer ver empresário fechar empresa de ônibus. O que a população quer é o serviço, o transporte. Nós pagamos impostos caros. A cidade de Campos, Pulha, é uma cidade cara do ponto de vista do custo de vida. Tudo aqui é mais caro. Um alvará que o empresário vai tirar, o IPTU, o ISS, as taxas. Muito bem? Então nós temos que ter uma contrapartida. Aí fica aí o nosso querido prefeito nas redes sociais passando uma imagem de que tá tudo bom. Então eu digo aqui, eu costumo dizer o seguinte: Campos é um sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Por fora, pintadinha, bonitinha. Agora, você abre o sepulcro e vê o que tá dentro do sepulcro. Aí você vai ver se você consegue sentir o cheiro. Campos tá nessa. 170 mil campistas estão na miséria. O emprego em Campos é muito difícil, os salários são baixos. Então, que cidade é? Então, é o que a gente sempre fala. Campos virou cidade dormitório. Era de Macaé, cidade do dormitório, porque aqui não tem emprego, as pessoas saem daqui e vão para Macaé arranjar emprego. E agora virou cidade dormitório de São João da Barra. Isso exatamente. É lamentável. Uma cidade que tinha o que tinha, não é verdade? Exatamente. A riqueza que tinha, os empregos que tinha, virou cidade dormitório. Que pecha horrorosa é essa de Campos dos Goitacazes? E aí, antes de fazer uma pergunta pro José Luiz Pulha, eu vou só ler mais alguns comentários que hoje tá bombando, gente. A galera tá participando muito e pode mandar mais comentários. Ó, Cecília Siqueira, ali mora na Tapera, minha amiga, aluna nossa da Universo. Grande abraço, Cecília. Vou ler o comentário de Cecília. Antes, da Priscila Rangel. Minha mãe mesmo mora em Brejo Grande, ela tem deficiência, na localidade não entra ônibus, tem que andar uma distância de quase 40 minutos a pé para chegar até o ponto de ônibus. Finais de semana, a linha Jacarandá só passa 3 vezes por dia, então Campos todo caótico, transporte público. Sou uma senhora idosa, tem que andar 40 minutos para pegar um ônibus que não passa nunca. Olha que absurdo. Josiel Chagas, transporte público, grande calcanhar de Aquiles desse governo, mas não é uma questão que vem de agora, e a gente vai falar disso com o Zé Luiz Pulha. A minha amiga Dani Abreu também fez uma denúncia que não tem ônibus pro Imbé. Ela, quando quer visitar o pai dela no Imbé no final de semana, tem o ônibus para ir às 10 da manhã, o ônibus para voltar 1 da tarde. Aí você chega lá, você tem que voltar, porque é o último ônibus. Olha a loucura. Léo, você tá no século XXI, Léo. Você pois falar sobre isso numa cidade como Campos, no estado do Rio de Janeiro. Uma cidade com recursos, cidade com 500 mil de habitantes. E a galera denunciando. Moacir Pereira, o trânsito de Campos está na mão de um suposto técnico, olha só, alguém que deveria ser entendedor de mobilidade urbana, mas depois que ele fez modificações que bem quis, o trânsito só piorou. É o Godard, esse rapaz, nem de Campos ele não conhece Campos. O Godard é o presidente do IMTT. Ele é indicação de quem, sabe, pessoal? Quem? Ele é indicação do senador Portillo. O senador Portillo era suplente de senador de Marcelo Crivella, salvo engano. Então, dentro de um acordo que o prefeito Vladimir fez aí, ele entregou o IMTT ao senador Portillo, que estava dia desse tirando foto com o Vladimir em Brasília junto com o seu Flávio Bolsonaro. Estavam os 3 lá. Então, o IMTT está na mão de um rapaz que me parece é do Rio de Janeiro, não conhece Campos. Se você perguntar a ele onde que é Santo Eduardo, ele vai dizer que fica lá perto de Quissamã. Entendeu? Vai pensar que é Barra do Furado. É Santo Eduardo.
Ele tá igual o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio tá perdido, ele tá em cima de um tanque, rapaz. Pois é. Ó, Tarcísio. Cecília Siqueira, antes da pandemia, o ônibus da Tapera ia até às 23 horas. Agora o último é 19h30. Olha só que absurdo. Um absurdo. Eu saio da faculdade todos os dias, é uma peleja pra conseguir voltar pra casa. Olha Acabei só. de falar aqui. Exatamente, o que o Zé Luiz falou. Josiel Chagas, não fui o C-Pop não, Zé, assisti os desfiles de casa. Aí, o Josiel se defendendo. Viu aí? Cecília mandou um abraço, professor. Já tivemos colegas que tiveram que trancar a matrícula, olha só. Pessoas jovens deixam de estudar por causa do problema de falta de transporte. Aí a Mariana tá entrando numa questão que eu vou passar a bola pro Zé Luiz aqui, mas só pra gente fechar as perguntas. Seria viável um VLT em Campos? Cecília, lembrando que o preço da passagem é um absurdo, R$3,50, verdade, a passagem é muito cara e em certas localidades é mais cara ainda, que é uma coisa que a Pauline levantou, a Pauline Delfonso. Por exemplo, Farol, passagem é quase R$10 no verão. Como é que o cara vai R$10 pra ir 10 pra voltar todo dia se o cara vem trabalhar em Campos? Absolutamente inviável. Priscila Rangel, Felipe tá mandando um abraço a todo mundo da rádio. A pergunta dele é se o Príncipe não vai terminar essa obra da Beira Rio. Outra pergunta importante, porque a obra da Beira Rio tem a circulação da BR, né? E tá fechada. José Gomes, bom dia a todos os participantes. Uma bela observação, professor José Alves, a respeito da minha cidade. Realmente um belo sepulcro. Apareceu, Zé? Você sumiu, cara? Zé Gomes tá na área aí. Aí a pergunta que é o seguinte, vamos lá. A gente viu aqui, leu trocentos comentários, ainda tem mais comentário para ler, inúmeros problemas. Zé Alves falou, Campos município rico, 500 mil de habitantes. Aí eu pergunto pro Zé Luiz Pulha, tá? Campos, com a situação que tem, um município com uma extensão territorial enorme, com vários municípios, entre aspas, né, distritos dentro de Campos que são gigantes, como Goitacazes, com essa extensão vasta. Perguntaram aqui sobre VLT, transporte com trilho, ônibus, van. Na sua opinião, como arquiteto, urbanista, professor, tá, e alguém que trabalhou tantos anos na gestão pública, qual seria assim, o caminho de ideal de planejamento a longo prazo? E da sua experiência como gestor, por que nunca foi feito esse planejamento a longo prazo em todos esses anos? Bom, eu tive algumas experiências na prefeitura, né? Quando eu estava em 2004, foi criado o IPUC, Instituto de Planejamento Urbano de Campos. Esse instituto foi inspirado no IPUC de Curitiba, que o Jaime Lerner criou lá no início, acho que na década de 60, para o planejamento de Curitiba. E aí, né, o que acontece com o IPUC? O IPUC de Curitiba é um órgão praticamente autônomo da gestão política. Uma espécie de uma autarquia. Você não tem ingerência política dentro do IPUC. Então, tudo que é decidido do IPUC não tem influência de vereador, de ninguém. É só técnico. Por isso é que Curitiba conseguiu chegar, né, no nível de planejamento que eles implantaram lá. Porque qual é o problema? Você sempre tem aqueles que ficam, de alguma forma, se sentindo prejudicados e tentam mudar aquilo que está sendo decidido. Porque quando você pensa em qualquer gestão pública, você pensa na melhoria para a coletividade. Não é individualizado. Então, eu penso no transporte público para Campos, eu vou pensar na maioria da população que depende e usa o transporte público. Eu não posso estar pensando, né, em meia dúzia ali que está se sentindo prejudicado. Então, esse é o primeiro problema. O primeiro problema é você vencer essa questão, né, das influências que não ingerência são ingerência vereador, de todo mundo. De todo passa mundo. Lá com uma linha em frente a uma casa, não, vai ter que tirar um muro, você não pode, então você tem que pensar. Não, às vezes o cara fica incomodado que você botou o trânsito ali e ele está sentindo prejudicado na tranquilidade dele. Mas é o coletivo que tem o que prevalece é o coletivo. Né? O coletivo. Você mora dentro de uma sociedade, você não mora sozinho. Quer morar sozinho, compra uma fazenda. Entendeu? Agora, o problema é que você na cidade, você tem que fazer o quê? Administrar os conflitos. De toda a ordem. Tem o conflito econômico, conflito político, conflito social, tem tudo. Então, você vai administrar um projeto, né, de médio e longo prazo, é evidente que você não vai agradar todo mundo.
Sim. Nem todo mundo vai ficar satisfeito, porque tem pessoas que vão se sentir, né, prejudicadas por isso ou por aquilo. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é definir se vai ser VLT, se vai ser metrô de superfície, se vai ser linha de trem, se vai ser ônibus. O modal, ele vai ser definido ao longo do estudo, mas você tem que ter um plano de início, meio e fim. Por exemplo, aonde que vai ser o terminal de Goitacazes? Onde vai ser o terminal, por exemplo, de Travessão? O cara sai de campo, vai para Travessão. Onde é que o ônibus... mudança que Rafael fez, aquele início, você acha que é por ali? Seria isso que você está abordando? Botar uma estação ali perto do Jockey, outra estação lá perto... Seria, mas não da forma que foi feito, não, né? Os caras instalaram tenda no meio da pista, pô. Não. Pô, aquilo ali é uma coisa... Mas o método seria aquele ali. Porque aquilo ali foi o seguinte, o negócio tá tão caótico que eles tentaram, assim, uma solução imediata. E aí vale tudo, né? Para dar uma resposta, para parar da imprensa falar mal, população e tal, você faz um negócio que não tem sustentação, mas tenta. Eu acho que o problema é que você tem que fazer um planejamento de longo prazo. Quais são as linhas? Quais são os bairros que você vai atender? Você vai atender os bairros mais, por exemplo, aqui no Parque Aurora, você vai atender aqui com micro-ônibus? Porque não comporta você botar um ônibus aqui dentro circulando, então micro-ônibus é mais eficiente. Você vai fazer, por exemplo, um articulado, né? Um ônibus articulado para transportar mais gente, porque é menos ônibus circulando, porque também tem isso. Quanto mais gente você transporta, menos você vai ter de necessidade de veículos circulando, porque você adensa o transporte em um modal só. Por isso que o trem é tão eficiente, por isso que o metrô é eficiente, porque é de grande quantidade de transporte. A eficiência dele está aí. Além de não poluir, além de o metrô não causa engarrafamento, tem uma série de vantagens. Então, essas questões têm que ser definidas no projeto. O projeto tem que começar com isso. E aí você tem que fazer todo o planejamento da cidade, ter um controle, né, dos usuários, qual é a demanda que você tem, para você botar, por exemplo, o micro-ônibus num lugar que você precisa de um transporte com mais capacidade. Ou você botar um ônibus num lugar que não tem tanta demanda assim. Isso que torna deficiente, porque você acaba mobilizando um equipamento muito mais custoso com um retorno muito menor. Alô. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Com um retorno muito menor financeiro. Então, você tem que planejar. Isso é o planejamento, né? Vai ser como? Vai ser um preço unitário da passagem? Por exemplo, Macaé começou a resolver o problema deles lá, quer dizer, não sei se resolveu, mas começaram a fazer uma mudança em 2004. Eles fizeram uma estação periférica. Então, vou te dizer por quê. Porque o arquiteto Sérgio Dias, né, que inclusive fez projeto aqui em Campos. Você fez da praça, Salvador? A praça. Ele fez o projeto de todo o sistema de estações de Macaé baseado no planejamento. Então, não é uma coisa que é feita assim do dia para a noite, né? Vamos fazer agora, vão lá e sai fazendo. Não, você tem que planejar para poder investir o dinheiro de uma forma que seja bem investido para ter o retorno. Qual é o retorno que você tem nesse planejamento? É a eficiência e o bem-estar da população. Porque a prefeitura não é uma empresa para dar lucro. Não é. O lucro da prefeitura está na questão do bem-estar da sociedade, na saúde, na educação, no transporte. Social, né? Exatamente. A prefeitura não é para ganhar dinheiro, ela não vende nada, ela tem que servir a população. Sim. Verdade. Mas é isso aí. Então a gente vê que a audiência tá boa. Agora, eu pergunto, algumas pessoas do governo que a gente conhece, eles consideram como o início de um plano de mobilidade social essas mudanças nas ruas que foram feitas em Campos. Ali a Rua do Ouvidor sempre, eu me entendo por gente, a Rua do Ouvidor sempre subia em direção ali à Beira-Rio. A Rua do Gás, ela descia, agora sobe. Aí você tem outras ruas do centro que mudaram. Você considera essas mudanças de ruas como o início de um plano de mobilidade ou é uma forma de você enganar a torcida? A torcida que eu digo é a população, né? Nós.
pagamos os impostos. E aí, você achou que essa mudança aí? Pelo alguns encontros que eu tive com algumas pessoas da Secretaria de Planejamento, eu entendi que eles estão fazendo um plano para melhorar a fluidez do trânsito, entendeu? Visando justamente dar maior, vamos dizer assim, maior velocidade na hora de você trafegar pela cidade. Agora, nós temos problemas que foram criados, né, e que estão aí postos, como, por exemplo, a Beira-Rio está fechada ali no Hotel Palace. Isso. Aquela obra parece obra de aquela igreja, obra né? Do Estado, né? Eu sei, mas não sai por quê? Por falta de dinheiro? Eu não sei. Tem que perguntar pro Cláudio Castro. A ponte de São João da Barra ali que liga Campos da São João da Barra. A ponte é folclore já. Não sai, rapaz. E eu tenho um amigo lá na prefeitura de São João da Barra, o Hélio, custa 50 milhões para você terminar a ponte. É uma coisa. O que é 50 milhões para um orçamento do Estado de 90 bilhões? Então. Mas aí você tem que ver, né, qual é o cronograma da obra. Eu desconheço completamente. Por exemplo, aí tem o Hotel Flávio. Fechou ali no centro, você teve que inverter mão. Então, a cidade também tem problemas, né, vamos dizer assim, pontuais, que acabam, de alguma forma, impactando no trânsito. Juntando isso aí, né, com as obras de recapeamento, que eu não vou entrar no mérito da questão, se são... Ficou bonito, olha. Eu ando na pelinca, ele parece que eu tô no Sinteco, entrando numa sala, no Sinteco. Olha, que maravilha, ô Vladimir. Não, o problema é que você sai de manhã, às vezes eu saio, eu não sei se aonde eu vou tá dando pra passar, entendeu? Não, esse é o efeito colateral da é um problema. eleição. Mas isso aí é uma questão, por exemplo, que a gente sabe que se você tem um bom pavimento, né, o trânsito também, ele tende a fluir melhor. Sim. Então, são questões, né, que fazem parte de um plano maior. Eu não sei o detalhamento. Tá batendo no poste na 28 de março direto, né? Mas ali é a questão da velocidade. Né? Ficar usando o celular. E avanço de sinal, né? Porque Campos agora estão botando sinal com câmera para detectar avanço de sinal. Eu espero que funcione bem. Mas o outro problema que você tem aqui em Campos, né, de trânsito, é a questão de que você não tem uma educação de trânsito adequada. Então, o motociclista, ele anda na mão, na contramão. Há pouco dia quase que eu fui atropelado com as minhas duas cachorrinhas à noite por um cara que entrega iFood. Ele saiu com a moto do prédio na calçada. Isso é comum. Então, isso é comum, infelizmente. Aí você tem um ciclista, que o ciclista acha que ele não tem lei também, então ele anda de qualquer jeito. Você tem os motoristas também que não respeitam, que aqui em Campo tem também uma coisa, né? O cara para o carro em frente à escola, em frente à loja, liga o pisca-alerta, ele tá coberto de razão. Mas aí foi o que você falou. E a coletividade? A coletividade que se dá? A coletividade só funciona quando é ele que está sendo prejudicado. Quando é ele, porque você para o via carro... de regra, ele pensa individualmente. Aí você tem carroça de burro, que já falaram que não pode circular na 28 de março, aí você encontra carroça de burro na 28 de março. Então, assim... E as plaquinhas que foi colocado lá que não pode andar de carroça de burro? Mas, é proibido mas agora, aí eu perguntei há pouco tempo, assim, mas por que a guarda não fiscaliza? Aí o cara falou assim a mim, não, mas a guarda não tem gente suficiente, está com deficiência de pessoal. Tem que fazer concurso público para poder repor os quadros que muita gente aposentou. É igual a Secretaria de Planejamento. A fiscalização de obra eram 40 fiscais, só tem 20 hoje. É verdade. Com a cidade maior. Então, aí o que acontece? O cara constrói na calçada, tem gente que amplia a loja para ser um estacionamento, quer dizer... Restaurante, você ocupa a calçada, eu não pago Santa Maria, não estou criticando ninguém e tal, eu acho que você tem que ganhar o seu dinheiro com o seu restaurante, mas o espaço público não está sendo respeitado. Você sabe muito bem, churrascarias, elas tapam a calçada, botam cadeira e você que vai passar, você anda na rua. Você vê o xaxaxá, não tem nada contra o xaxaxá, mas o cara ocupou a praça toda. Exatamente. Aí eu pergunto, aquilo ali é público ou privado? Hoje é público. É privado. Não, hoje é privado. Então, se privatizou sem ter uma legalização. Então, o que acontece com o Campos? Para mim, tudo que acontece aqui em termos de mobilidade, trânsito e tudo, é reflexo de como a cidade hoje funciona. Porque, assim, a desordem, ela foi sendo
foi tomando conta de tudo, né? Aí você tem desordem no mercado, você tem desordem nas praças, gente que faz quiosque, amplia o quiosque, você tem desordem nas construções, você tem desordem no trânsito, e a coisa vai ficando cada vez mais caótica.